Alguns me enxergam como um louco, outros me enxergam como um sociopata. Você é um serial killer? De certa forma, sim. Você tem um indivíduo treinado, fez diversos cursos, inclusive táticos. Ele só por trás do caminhão, disse, agora é sua vez, Morena. Ela só era uma criança. Um cara dissimulado, frio. 2 tiros na cabeça, 2 nas costas. Oxi. Ele achou que tinha me matado. Muito meticuloso, metódico. Ele acompanhava as redes sociais das vítimas. Ele sabia exatamente onde a vítima estava. Seguiu meu irmão e matou ele, né? Ele printava a tela e marcava a data que ele assassinou a vítima. Um troféu, uma medalha. Como é que uma morte pode ser um troféu? Ele não é pra estar no meio da sociedade de jeito nenhum. Nós estamos falando de um indivíduo que matou 18 pessoas num período de 2 anos. Você ia continuar matando se você não tivesse sido preso? Certamente sim. Boa noite. No episódio de hoje do Doc Investigação, você vai conhecer a história do serial killer de Alagoas. Albino Santos de Lima usava as redes sociais para escolher e decidir o momento certo de atacar suas vítimas, quase sempre mulheres, com idade entre 13 e 25 anos, quase todas desconhecidas, que nunca tiveram qualquer contato com ele. O serial killer de Alagoas responde por 18 mortes. Ele já foi condenado a mais de 200 anos de prisão e, em sua primeira entrevista, revela um pouco da mente perversa, que deixou um rastro de mortes ao longo de quase 5 anos. Ana Beatriz, ela não gostava de ousadia. Se mexesse com ela, mandava procurar o seu lugar. Então, eu acho que na mente dela achava que ele não ia fazer nada, né? Que apenas ela só era uma criança. Botou a arma pra ela, aí pegou 2 tiros no braço e ela saiu correndo. Aí ela entrou no estabelecimento, que achava que iam ajudar ela. Chegou dentro do banheiro, deu um tiro na cabeça. Meu nome é Elizabeth, eu sou a mãe da Ana Beatriz. Passei 3 meses aqui no sofá esperando por ela, esperando ela dizer, mãe, cheguei, nunca escutei essa voz. Tá certo, mãe, eu chego já. Ela era vaidosa, todo final de semana ajeitava os cabelos, botava as unhas, botava os cílios, passeava. E quando era hora de vir-se embora, 10 horas vinha para casa, andava por aqui, brincava e tudo, depois vinha para casa. Ela não merecia isso que ele fez. Ela era uma menina muito ativa, uma menina guerreira. Meu nome é Gilmária, sou avó da Ana Beatriz. Eu não sei o que passou pela mente dele ser tão mal com ela. Ele é Albino Santos de Lima. Essa é a primeira vez que o Albino vai gravar uma entrevista. Ele cumpre pena há mais de 200 anos de cadeia aqui nesse presídio de Maceió. Só que esse número deve aumentar muito porque ele não foi julgado ainda nem pela metade dos crimes que cometeu. Na maior parte do tempo, ele fica numa cela completamente isolado porque tem um péssimo convívio com os outros detentos. Sou um funcionário da área de segurança pública, dedicado à segurança pública, agente penitenciário. Antes foi militar da Marinha, vários cursos de armas, armamento, artes marciais, faca. Sou altamente treinado em várias áreas, não só em arma de fogo, em qual eu também sou perito. Como você acha que a sociedade enxerga você? Alguns me enxergam como um louco, outros me enxergam como um sociopata ou um psicopata. Então tem várias opiniões vigentes. Você é psicopata? Não. Você se considera um serial killer? De certa forma, sim, porque como você comete várias vítimas consecutivamente, você se enquadra no perfil serial killer.
independente da causa ou razão. Quais vítimas você lembra o nome? Tem essa Ana Beatriz, e nesse caso específico dessa jovem Ana Beatriz, o meu intuito não era de matá-la, queria apenas um corretivo. Ana Beatriz, 13 anos, Albino. Sim, eu sei, estou ciente. Uma menina, Albino. Sim. Vida inteira pela frente. Ana Beatriz foi morta aos 13 anos, no dia do aniversário da mãe. Ela se acordou e disse: mãe, eu amo a senhora. Foi a última coisa que ela te disse? Foi. A última imagem que a família tem de Ana Beatriz é ela dançando, feliz, na festa da mãe dela. A Ana Beatriz, ela saiu do aniversário da mãe e veio até essa quadra para assistir um jogo de futebol. Aqui ela fez uma live com uma amiga que também era monitorada pelo Albino. Logo em seguida, o atirador apareceu. Ele tentou se aproximar da menina, chegou inclusive a pegar no cabelo dela. A Ana rejeitou e voltou para casa. Ela vinha com duas coleguinhas e a irmã dela. Aí a minha filha, a caçula, disse: Aninha, o rapaz que pegou no seu cabelo, que você xingou ele tá te seguindo. Disse: agora é sua vez, Morena. E nesse caso específico dessa jovem Ana Beatriz, o meu intuito não era de matá-la, queria apenas um corretivo porque ela tentou mandar me assaltar. Só que devido ao ferimento, ela veio a falecer. O disparo, afinal, não foram para matar, foram na bochecha, o disparo. Como que um tiro na bochecha não é para matar? O meu objetivo era atingir o úmero, isso aqui, úmero, causar uma fratura no úmero, para perfurar o tríceps, quebrar o úmero e transfixar o bíceps. Eu saquei a arma de 2 disparos, errei. Aí quando ela entrou nesse local, pitei 2, 3 disparos, foi quando a massa de mira subiu. Você já teve algum interesse por essa menina? Nunca. Eu pensava que ela era de maior. Aí foi quando ela falou comigo alguma coisa, estava toda drogada. Eu olhei para ela e ignorei. Logo atrás dela tinha 2 malas. E os 2 atravessaram e vieram me assaltar. Aí foi quando eu percebi que foi ela que deu o toque, a fita se sai. Para a gente fazer o ganho e dividir. Que o vulgo dela é o vulgo princesinha. Você via isso por onde? Não só na sociedade, mas também fazia trabalho também de campo. Um trabalho de investigação. Não posso ensinar a receita do bolo. Você se considera frio? Quando é confronto, no caso com os marginais, você tem que ser altamente frio. Quando você está frente a frente com uma menina de 13 anos, sem passagem pela polícia e dispara. No caso da Ana Beatriz foi acidental. Nessa outra, ela era realmente do crime. Essa outra é mais uma menina de 13 anos, Ana Clara. Ana Clara foi morta na mesma circunstância, isto é, voltando da arena de jogos, foi perseguida por um indivíduo e foi executada dentro de uma vila. Esses 2 homicídios dessas 2 adolescentes causou muita preocupação na polícia, até porque não é algo comum homicídios de jovens de 13 anos. Ana Clara caminhava sozinha quando percebeu que estava sendo seguida. Com medo, a menina acelerou o passo e tentou se esconder em um imóvel. Encurralada, foi morta com um tiro. E a polícia percebeu uma semelhança no modus operandi, né? As jovens sendo surpreendidas por um indivíduo que acabou assassinando essas 2 jovens. Essa Ana Clara, ela é camaleão. Ela passa percebido, levando as drogas para cima e para baixo. Todos os policiais passavam por ela em viatura e nunca ela era identificada e nunca era revistada. Era um camaleão muito eficiente, levava as drogas para vários bairros. Então eu comecei a descobrir que ela realmente era uma mula. Você viu isso? Sim, eu via várias vezes ela levando droga numa mochila e entra aqui nas partes íntimas, várias drogas. Não teve um trabalho de inteligência virtual, porque não conseguia identificar o Instagram dela. Então a gente fazia praticamente 4 dias monitorando ela. Albino, tanto a polícia quanto a família dessas meninas dizem que elas não tinham passagem e que elas não eram criminosas. De onde você tirou essa informação? Infelizmente, os familiares estão mentindo. Infelizmente, a polícia desconhece. Eu vivo lá, moro lá e eu vejo isso no dia a dia, um trabalho de campo. Então, infelizmente, eles não tiveram conhecimento da segurança pública. No começo, é difícil ler o homem à minha frente. A narrativa absolutamente fantasiosa para a morte de uma inocente de 13 anos é mais do que um argumento de defesa ruim. É delírio, desconexão com a realidade. Mas aos poucos se percebe que isso é intencional.
Elas não tinham histórico de ser faccionadas nem de atuar no tráfico de drogas. Eram pessoas normais. A Ana Clara mesmo, a mãe dela vendia lanche em frente à casa do serial killer, né? Quando a Ana Clara passou na televisão, eu assisti, eu mostrei para ela. Uma adolescente de 13 anos, uma jovem morta. 13 anos apenas. Ela foi vítima de arma de fogo depois de ser perseguida pelo assassino. Aí ele foi e matou ela, a minha filha, só que a gente não sabia que era ele, né? 2 adolescentes de 13 anos, sem qualquer envolvimento com crime. A polícia quer saber quem é aquele homem que agia à noite e apareceu em uma filmagem usando um boné para esconder o rosto. Esse vídeo se torna a peça-chave do quebra-cabeça para descobrir a identidade do assassino. Você tem um indivíduo que já praticamente fazia parte da segurança pública, um indivíduo treinado, passou quase 15 anos no sistema prisional, fez diversos cursos, inclusive táticos, que planejava esses crimes durante meses, um indivíduo que evitava câmeras, ele sabia onde existiam câmeras, quando passava por uma delas, ele procurava colocar a mão na aba do boné para esconder o rosto. Então veja a dificuldade. Por que você demorou tanto tempo a ser pego? Porque era muito bem planejado as ações. O que você define como bem planejado? Algo muito bem arquitetado. Antes da morte da Ana Beatriz, a polícia já tinha imagens de 3 dos 9 assassinatos cometidos pelo Albino em 10 meses aqui nessa região. Ele estava do mesmo jeito, com camiseta escura e boné preto. Ainda assim, os investigadores não fizeram qualquer conexão entre esses crimes. Em que momento que a polícia entende que tem um assassino em série agindo ali da mesma maneira? Mesma roupa, mesmo porte físico, do mesmo modo? Na verdade, as investigações dos crimes, de um modo geral, no país, são investigadas, via de regra, fragmentadas, isoladas. Daí a dificuldade de se detectar crimes cometidos por serial killers. Muitas vezes, é difícil da gente fazer o link entre essas ocorrências. Principalmente num caso como esse, de um serial killer como o Albino, um indivíduo extremamente organizado. Mortes ocorridas numa mesma região, num raio de 850 metros. Já vou responder. Deixa eu terminar, por favor. 850 metros, o raio de ação do Albino. Investigadas pela mesma delegacia. Ninguém falou tem um homem de preto matando nessa região num espaço tão curto de tempo para que a população, inclusive, pudesse se precaver, porque a população não sabia que tinha um serial killer à solta. E aí o Albino ficou livre para agir. Tem um detalhe que é importante dizer. O Albino não tinha nenhum vínculo com essas vítimas. Essas 3 filmagens iniciais não nos permitiram identificar se tratava da mesma pessoa, porque realmente eram imagens muito ruins. Nós só passamos a ter a certeza de que se tratava de um serial killer depois que nós conseguimos a filmagem do último caso, que foi da Ana Beatriz. A polícia, então, decide divulgar o vídeo para a imprensa, na esperança que alguém pudesse identificar o serial killer. Um dia eu cheguei na rádio e assim que eu cheguei, que sentei para trabalhar e abri o computador, eu recebi um vídeo no grupo da Polícia Civil com a imprensa, que era o vídeo do homem ser suspeito de ter assassinado a Ana Beatriz. E na hora que eu vi, eu reconheci. Era o Albino. Eu fiquei paralisada e eu tremia toda. Eu pensava, é ele, é ele, é ele, é ele. Na hora, respondi o assessor da Polícia Civil que tinha mandado. E eu fiz, eu conheço essa pessoa. Ele falou, você tem certeza? Sabe onde mora? E aí eu passei endereço, passei localização, foto da casa, tudo. Vitória conheceu Albino em 2021, em uma igreja do bairro. Naquela época, o serial killer havia ido morar com o pai na frente da casa dela. Eu acredito que eu nunca falei com ele. Inclusive, eu acho que o máximo que eu cheguei perto dele foi 2 metros, no máximo. Porque na igreja eu sempre cantei, então eu ficava sempre no altar. E ele no fundo.
No grupo de WhatsApp da igreja, Albino conseguiu o contato de Vitória e tentou iniciar uma conversa privada. Ela achou estranho e decidiu não responder. No outro dia, quando eu acordei, que abri meu WhatsApp, eu tinha diversas mensagens de homens de outros estados, de outros países, e era só coisa pornográfica. E eu em desespero, porque eu não sabia de onde estava vindo aquilo. Um dos integrantes do grupo contou quem tinha adicionado Vitória. Ele me mandou o print desse grupo. Era esse mesmo número que eu estava pensando, que era o número do Albino. Apavorada, ela registrou um boletim de ocorrência contra Albino. E na igreja ele passou a não ser mais bem-vindo. Disseram, ó, você não vai mais chegar perto. E se acontecer alguma coisa com ela, a gente vai atrás de você, porque você vai ser a primeira desconfiança. E aí, depois desse dia, ele realmente não foi mais na igreja. Meu WhatsApp tinha sido clonado. E eu tinha bloqueado ela e não consegui identificar quem foi que hackeou a minha conta do WhatsApp. A polícia disse que você pretendia matá-la, só não conseguiu, porque ela nunca ficava sozinha, porque ela tinha pavor de você. Tirando contra ela, tivemos apenas uma discussão, que eu me recordo, na igreja. Você pretendia matá-la? Não, nunca. Nunca pensou em matá-la? Não. Finalmente conseguimos identificar e qualificar o serial killer Albino Santos de Lima. No momento que eu expliquei para ele que ele estava preso, ele ficou surpreso, fingindo como se não tivesse feito absolutamente nada. Bastante dissimulado, se fazendo de vítima. Nós encontramos as mencionadas roupas escuras, boné, luvas, máscaras faciais e também conseguimos localizar uma arma de fogo, uma pistola de calibre 380, que pertencia ao pai dele, um policial militar da reserva, mas que ele tinha franco acesso. E também apreendemos o smartphone, o aparelho celular dele, que ele havia formatado momentos antes de ser preso. É o trabalho de perícia no celular de Albino que vai revelar a história do serial killer. 2 contas com 2 e-mails diferentes, onde ele utilizava o armazenamento de dados em nuvens. Os peritos encontraram 2 pastas, uma denominada Odiada Instagram. Nessa pasta, ele colecionava arquivos relacionados aos crimes que ele cometeu em 2023 e 2024. Tanto tem nessa pasta vítimas que ele realmente assassinou e possíveis vítimas. Aqui o calendário. Marcado em vermelho com Isso, a data em que ele matou. Isso. Ele printava a tela e marcava a data que ele assassinou a vítima. Ele fazia praticamente um diário da morte. Com o celular de Albino, a polícia encontra a prova de 10 assassinatos. Entre eles, o de Ana Beatriz e Ana Clara, as 2 últimas vítimas do serial killer. Dia 3 de agosto, no sábado, ele marca a morte da Ana Clara. Isso. A gente percebeu que você assinalava na cor vermelha, que é alusiva ao sangue, as datas em que matou cada uma das vítimas. Não é isso? Você confirma essa informação? Correto. Você tinha um calendário que você marcava todas as mortes em vermelho. Por quê? É uma questão de um troféu, uma medalha, para poder guardar a questão dos dias que a vítima era ceifada. Então isso aí era um tipo de um hobby. Como assim um hobby? Como é que uma vida pode ser um troféu para você? Bem, nesse caso, todas as vítimas são do crime, lógico, entendeu? E quem vive do crime, ele só quer o mal da sociedade. Então, essa questão de marcar o calendário, isso é uma questão para poder colocar um ponto final, que aquele alvo foi eliminado, entendeu? O alvo foi concluído com isso, o alcance, entendeu? Ele planejava estrategicamente cada crime 2, 3 meses para não errar, para não deixar rastro. Como ele tinha experiência aí e treinamento militar, ele conseguia fazer isso com maestria, gênio do mal. Mas fazia com maestria, com quase 100% de segurança de que não ia ser descoberto. A perícia mostra que os crimes não eram casos isolados. A investigação revela um padrão de atuação. Albino Santos de Lima monitorava as vítimas pelas redes sociais antes dos ataques.
Ele tentou rotular essas pessoas como criminosas, mas a polícia provou que elas eram, na verdade, alvos de uma obsessão do matador em série. No período compreendido entre outubro de 2023 e agosto de 2024, ele matou 10 vítimas, sendo que 3 eram homens e 7 mulheres. Nós suspeitamos que, tendo em vista que 7 vítimas eram mulheres com o mesmo perfil físico, jovens, morenas, a maioria delas com cabelo cacheado, nós suspeitamos que ele passou a desenvolver uma espécie de obsessão por essas vítimas mulheres. E, diante da recusa delas, passou a planejar a morte delas. E aí eu lembro que quando passou as fotos das vítimas, que o delegado falava na reportagem que as vítimas tinham um perfil de serem jovens do cabelo cacheado, eu lembro que eu só virei para os meus pais e disse, sou eu. E a gente ficou paralisado, assim, porque era o meu perfil. As vítimas acabavam dando para ele material suficiente para ele saber o hábito da vítima, rotina, onde a vítima morava. Ele acompanhava as redes sociais das vítimas, então, às vezes até ao vivo. Então, as vítimas, às vezes, postando situações ao vivo, ele sabia exatamente onde a vítima estava. Micaele, Luíse, Beatriz Henrique e Tâmara são outras mulheres que foram assassinadas por Albino. Houve ainda o homicídio de um casal. Alguns meses antes desse crime, o Albino desenvolveu uma espécie de obsessão pela esposa do John Lennon, a vítima Débora. E algumas pessoas da igreja relataram que houve um conflito entre o John Lennon e o Albino. E aquilo incomodou bastante o Albino. John Lennon tinha 20 anos e Débora 21. O casal foi assassinado no dia 18 de dezembro de 2023. Já Emerson Wagner, de 17 anos, surpreendeu e impediu Albino de invadir a casa da namorada. Ele foi assassinado ao confrontar o serial killer. Esse jovem talvez seja a única vítima que o Albino não tenha planejado a sua morte. Até a hora que tiver cliente, graças a Deus eu vou estar cortando, tá? Em relação aos homens, nós também suspeitamos que essas mortes têm relação, na verdade, com as companheiras dessas vítimas. A polícia diz que tudo isso que você está falando aqui é desculpa, porque você foi rejeitado por todas essas mulheres. E os homens que foram assassinados, eles se relacionavam com mulheres que você tinha interesse e te rejeitavam. Mentira. Primeiro, eu nunca fui registrado por uma dessas vítimas. Nunca conheci essas vítimas. Só conhecia porque elas são do crime. Nunca tive nenhum interesse sexual ou físico contra ela. Então isso que a polícia se expressou está totalmente equivocada, infelizmente. Aqui está muito claro, muito óbvio, que aqui não tem nada de questão sexual envolvendo nisso. E sim crime. O Alan discorda. Por causa de uma ex-namorada, o barbeiro virou alvo de Albino e um dos poucos que escapou da morte. Dia do namorado, fui comprar presente pra ela, entendeu? Tinha postado uma foto com ela nesse dia. Aí voltei pra barbearia. Comecei a cortar cabelo, cortei cabelo o dia todinho. Aí quando chegou na parte da noite, né? Cortei o último cabelo, tava fazendo live. O que ele não sabia é que Albino monitorava a transmissão ao vivo para decidir o momento certo de atacar. Você saiu da barbearia e tava aqui na rua da frente. Foi, aí tava andando, né? Tava indo pra casa da minha avó. Aí na hora que eu já me virei, já levei o primeiro tiro aqui. Na orelha? Na orelha. E o segundo? E o segundo aqui desse lado. Só que esse daqui eu já não vi mais nada, né? Aí o povo disse que eu saí correndo daqui pro quebra-mola. Aí quando chegou no quebra-mola já caí. Que outros tiros você tomou? Eu levei os tiros das costas. Você tomou outros 2 tiros aqui nas costas? Foi. Tá. Eu disse, não sou eu não, ele disse a você sim. Ele achou que tinha me matado, tá entendendo? Porque, tipo assim, dos tiros que ele deu em mim, né? 2 tiros na cabeça, 2 nas costas. Oxi, como é que esse menino vai ficar vivo? Tá entendendo? Na mente dele, né, ele... Oxi, matei esse daí. Albino chegou, inclusive, a registrar a morte no calendário. Alan acredita que a intenção do serial killer era atacar o casal naquela noite. Porque ele
tinha certeza que eu ia ficar com ela nesse dia, tá entendendo? Tipo, se nesse dia eu tivesse fechado a barbearia mais cedo e ela tivesse lá comigo, ela ia junto também, pô. Tinha morrido, tá entendendo? Um serial killer brasileiro, um matador em série. Serial killer é um matador em série. Eles gostam, inclusive, de desafiar a polícia. O que esse matador fazia? Ele ia até o cemitério tirar uma foto do túmulo da vítima. Ele chegou a fazer uma selfie em frente a um cemitério lá da região. E também quando os familiares, amigos postavam alguma coisa relacionada à vítima, seja no velório ou lembranças, ele também printava. Era macabro mesmo. Macabro. Você ficava vendo essas imagens depois? Tinha uma satisfação? Não satisfação, mas tem um dever cumprido. Não ia dar mais trabalho para a sociedade. Você ia ao velório? Todo mundo estava lá presente, disfarçado, enquanto estava lá os parentes chorando pela vítima, dizendo que a vítima era um santo, uma santa. Eu estava lá disfarçado. O terceiro homem assassinado por Albino foi o irmão de Yasmin. A nota de 100 vem com um peixe, só para lembrar a nós que dinheiro que é bom. Nada. Todos os dias ele postava. Postava tudo, o dia a dia dele, no trabalho. Postava onde ele ia jogar bola, nas praças, onde ele ia fazer dancinha. Ele postava tudo da vida dele. Ele quer ficar lá, né? Joseildo tinha 24 anos. No dia em que foi morto, estava em uma praça com um amigo que usa a cadeira de rodas. A live feita por eles teria alertado o serial killer. Viu o exato momento aonde ele estava. Aí o que foi que ele fez? Seguiu meu irmão e matou ele, né? Nesse caso, nós conseguimos filmagem e o Albino aparece seguindo eles a uma certa distância. Até que no final da rua, quando ele vê que não existe mais nenhuma câmera de vídeo monitoramento, ele se aproxima e alveja a vítima por trás. A traição. Teve morte instantânea. Morreu lá no local. Maria Vitória era a esposa do meu irmão. O promotor falou que ela assemelhava às outras meninas que ele matou. Essa moça nos relatou, em depoimento, que conhecia o Albino de vista e que lembra que ele ficava cortejando ela. Ele ficava tentando flertar com ela e ela recusava. Daí pode ter surgido a motivação. Você já tinha se interessado pela mulher dele antes? Nunca Ela vi disse que sim. Ela está mentindo. Eu não conhecia nem ela, nunca vi ela e também nunca vi ela pessoalmente. Todo mundo mente, menos você? Nessa entrevista você já falou aqui que a polícia mentiu, que as famílias mentiram, que as vítimas mentiram, que os sobreviventes mentiram. Por que todo mundo mente? A polícia está enganada em afirmar que as vítimas são cidadãos. Essa rejeição das mulheres, né, em relação a ele, deixava ele com muita raiva, muito furioso, ao ponto de querer assassinar essas vítimas. Me choca ver que você matou tanta gente, principalmente mulheres, meninas de 13 anos, Albino. Por que essas mulheres tinham o mesmo perfil físico? Essa questão aí, eu não escolho quem são os alvos. Simplesmente os alvos podem ser homens e mulheres, não importa a idade, ou se tem 17 anos, se 16 anos são traficantes ou mula. Você tem raiva de mulher? Não. É de incomodar a gente ficar escutando como é que ele agia, né, na sua intimidade, na sua casa, premeditando com tanta frieza acabar com vidas de pessoas inocentes, porque ele já provou o perigo que ele representa para qualquer um de nós aqui. Ficou claro durante a análise que ele tinha outras vítimas planejadas, tinham outros perfis sendo monitorados. Ele iria continuar com essa matança. Quem seria a sua próxima vítima? Por enquanto, eu não tinha identificado nenhum marginal em potencial. Encontramos uma pasta de nome Vitória. Dentro dela havia imagens de rede social de uma vizinha do Albino. Vitória já sabia que era um dos alvos do serial killer, mas ao buscar uma imagem da casa de Albino na internet, ela tomou um susto. A gente vê o Albino na janela com o celular apontado para frente. Quando eu viro a imagem que aparece a minha casa, tá justamente a janela do meu quarto aberta. Eu ficava justamente aqui. Quando a polícia achava que já tinha mapeado todos os crimes de Albino, a perícia no celular dele revela que aqueles 10 assassinatos eram, na verdade, uma segunda onda de mortes.
4 anos antes, o serial killer já havia matado outras pessoas. Casos que haviam sido arquivados ou atribuídos a inocentes que estavam atrás das grades. A surpresa foi encontrar essa pasta Mortes Especiais e ver que lá também se encontravam dados sobre essas vítimas de 2019 e um duplo homicídio que ocorreu em fevereiro de 2020. O mesmo padrão de calendário, inclusive investigações que até tenham sido arquivadas. Ficamos surpresos em encontrar mais 8 vítimas. E, retrocedendo, conseguimos encontrar a vítima número 1, a dona Genilda, uma idosa. Qual era a diferença entre os crimes da primeira e da segunda leva? Nenhuma, todas são do crime. Todas. Mas a Genilda não era. A primeira vítima do Albino foi assassinada nesse beco. Uma idosa de 71 anos, a Genilda Maria da Conceição, ela levava o neto para a escola quando foi atingida pelas costas. Ela era vizinha dele, morava a 2 casas dele. Mas ele tinha uma certa antipatia por ela. Isso ele confessou no interrogatório. Lembra desse caso? O senhor cometeu esse homicídio? Sim, me recordo. Esse fato aí eu tinha confessado lá na delegacia, mas foi uma coisa que não tem prova de fato que foi. Mas foi você, né? Entendeu? Fui alguém, mas não fui eu. O que você sorri? É uma questão assim de expressão. Na época, a polícia investigou a morte de Genilda e identificou um outro atirador em vez de Albino. Essa foto aqui foi um retrato falado que você fez, né? É. A polícia prendeu um suspeito pela morte da Genilda aqui no beco, o Antônio Guilherme. Daí em diante, ele e os 2 irmãos passaram a ser responsabilizados por todos os outros crimes cometidos na sequência pelo Albino, no que ficou conhecido como o caso dos irmãos Antônio. A informação que tínhamos à época era que esses 3 irmãos atuavam no tráfico de drogas naquela localidade. As características narradas pela testemunha ocular são idênticas às características físicas do serial killer. Calvo, barbudo, baixo. O acusado Antônio Guilherme, ele tem uma complexão física avantajada. Ele é alto, forte, barbudo e tinha bastante cabelo. E nada disso foi considerado na investigação. Crimes que ocorreram num raio de 5 quilômetros, num curto espaço de tempo, foram imputados ao Antônio Guilherme e aos irmãos Antônio Marcos e Antônio Fernando dos Santos. Foi uma avalanche de crimes. A segunda vítima do Albino foi o Alisson Santos. Ele foi morto nesta rua sem saída. E essa foi a primeira vez que as câmeras flagraram a ação do serial killer. Nessa filmagem, a gente consegue visualizar que, bem cedinho, por volta de 5h30 da manhã, a vítima, o Alisson, saiu com o seu cão, puxando o cão pela corrente, que o serial killer Albino aparece nessa filmagem momentos antes de alvejar a vítima, porque mostra inclusive o momento em que ele saca o revólver e aponta para a vítima. Essas imagens vieram à tona quando o serial killer foi preso. Essas imagens eram pré-existentes, mas nunca foram colocadas no inquérito policial. O que impressiona muito é que mesmo com a imagem dele, ele continua matando. Nos 4 meses seguintes, foram mais 6 assassinatos, todos nessa região, 250 metros ao redor da casa onde ele morava. Ele morava na parte alta, separado da mulher, foi morar na parte baixa com o pai, né? Marcelo, José Cícero, Maria Vânia, João, Antônio e Maria Claudiana foram as outras vítimas de Albino nesse período. Recebemos várias denúncias anônimas dizendo que esses 3 irmãos estariam envolvidos nesses homicídios que Albino praticou. Certamente era o Albino que fazia essas denúncias justamente para atrapalhar o trabalho da investigação. Sim, é uma questão para poder, no bom sentido, com todo respeito, lógico, para poder despistar a polícia na investigação, para não saber de fato quem foi o autor intelectual, entendeu? Que no caso foi eu, lógico, entendeu?
Quando Albino finalmente é preso, quase 6 anos depois, o caso dos irmãos Antônio sofre uma reviravolta. Eu vi na listagem lá o nome da senhora Genilda Maria da Conceição. Fui consultar os meus processos e verifiquei que se tratava da mesma pessoa. E aí, fatalmente, a polícia tinha errado. E narrando isso para o delegado, que possivelmente eles teriam se equivocado, verificamos que a polícia também tinha acabado de identificar esse possível erro e estava buscando reparar. Ainda hoje, no DOC Investigação, uma criança de 11 anos fez um reconhecimento por foto. Por que o Ministério Público denunciou o Antônio Guilherme com uma prova tão frágil?